Oi, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje nós falaremos sobre a lei de Coulomb. Na lei de Coulomb, iremos falar sobre a interação entre as cargas, carguinhas positivas e negativas. Então, a lei de Coulomb basicamente é a lei que determina a força da interação entre as cargas. Mas agora, antes de mais nada, você precisa saber o básico sobre isso. Você precisa saber como as cargas interagem. Carga positiva com carga positiva se repelem. Cargas negativas e cargas negativas se repelem também. Mas cargas positivas com cargas negativas se atraem. Ou seja, cargas com mesmos sinais se repelem e cargas com sinais diferentes se atraem. Mas qual a intensidade dessa força entre as cargas? Quem responde isso é a chamada lei de Coulomb. Então imagine duas cargas positivas e que no meio dela tem uma distância que é chamada pela letrinha D, como vimos na aula anterior. E entre elas nós vimos que existe uma força de repulsão. Vamos chamar essa carga de Q1 e essa carga de Q2. Carga Q1 e carga Q2. Força F1 e força F2. Coulomb determinou como calcular a força de interação entre as cargas. E ele chegou de uma forma experimental de que a força de interação entre as cargas pode ser descrita da seguinte maneira, que foi a fórmula que nós aprendemos na aula passada. Fe igual K vezes Q vezes Qzinho, tudo isso sobre T elevado a 2. Então, essa é a lei de Coulomb, a lei que determina a força de interação entre as cargas. E a interação entre as cargas depende da distância que elas se encontram. E depende do valor de cada uma delas. Mas nesse problema, suponha que a carga 1 seja muito maior do que a carga 2. E aí, entre elas vai ter uma repulsão. Bom, temos que lembrar de uma lei importantíssima, que é a terceira lei de Newton, que fala que toda ação tem uma reação. A terceira lei de Newton fala que as forças atuam em pares na natureza, tendo a mesma direção, mesmo modo e sentidos opostos. Veja no problema, 1 empurra 2. E o 2 reage empurrando 1 com a mesma intensidade e a mesma força. Sempre a força que atua em uma das cargas é igual à força que atua na outra, em módulos devido à lei da ação e reação, terceira lei de Newton. Então, no nosso problema, a força elétrica entre elas depende do valor da carga, depende da distância e depende de um K, que é a constante. Esse K é o fator meio, que depende onde as partículas estão. E o mais comum entre as questões é a gente considerar o K sendo igual a 9 vezes 10 elevado a 9, que é o K no vácuo, né? Que é as cargas no vácuo com a ausência da matéria, né? Se for em outro meio, na água ou em qualquer outro meio, a questão vai vir especificando e o valor dessa K, dessa constante, vai mudar. Então, essa foi nossa aula de interação entre as cargas e eu espero que você tenha compreendido todos os conceitos. Até a próxima!